Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? A ressurreição de Jesus. Nós temos que entender um pouco sobre isso, sobre como aconteceu a ressurreição de Jesus. As pessoas, os evangelistas, procuram camuflar o início e meio da história desse fato, né? Se é que ele existiu, e se concentram no final, na ressurreição. Porque para muitos o final é que interessa, que é a ressurreição de Jesus. O maior milagre da humanidade, que seria a ressurreição, deve ter uma ênfase muito grande para que possamos entendê-lo. Tratar da ressurreição de Jesus é o maior marco do cristianismo, porque se Jesus não ressuscitou, seria todo o processo mentiroso e logo as pessoas estariam, os cristãos estariam perdendo seu tempo. Então é importante a gente entender um pouco sobre isso e ver se há contradições entre os evangelhos. As maiores contradições estão no evangelho de Mateus. Vamos ver um pouquinho sobre as mulheres nos evangelhos. Mateus capítulo 28, versículo 1 nos diz assim: E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Nós podemos ver aqui que as mulheres foram ao sepulcro, mas o relato de Mateus não fala o que elas foram fazer lá. Só o evangelho de Marcos que fala que elas foram ungir o corpo de Jesus. Mateus fala de uma Maria Madalena e a outra Maria. Por que Mateus não dá o sobrenome a essa outra Maria? Por que não enfatiza essa outra Maria? Mateus abrevia a importância dessa outra Maria também, no capítulo 27, versículo 61, onde ele diz: Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte ao sepulcro. Por que Mateus não fala o sobrenome dessa outra Maria? Qual o objetivo dessas mulheres ir ao sepulcro? Mateus também não nos traz esses objetivos, não fala nada sobre isso. Como eu disse, só Marcos fala sobre isso. Marcos capítulo 16, versículo 1. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, a mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Então, aqui tem um objetivo. Marcos diz que tem o objetivo das mulheres irem ao sepulcro, ungir Jesus. E por que então Mateus omite essa unção de Jesus? Mateus, no capítulo 26, versículo 12, ele diz que Jesus já tinha sido ungido antes de ser sepultado. Então não faria sentido as mulheres irem ao sepulcro fazer novamente a unção do corpo de Jesus. Para não haver essa duplicata de unção, Mateus omite que as mulheres, quando foram ao sepulcro, foram ungir, ora, derramando ela o seu encontro sobre o corpo, fê-lo preparando-se para o sepultamento. Então, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 12, Jesus tinha sido preparado antes para a unção, né? Então não faria sentido ungir o corpo de Jesus novamente depois do sepultamento. Só que o Evangelho de Mateus ele depende do Evangelho de Marcos para concretizar a sua história, porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, por que Mateus faz essa confusão? O que está por detrás disso? Então, Mateus diz que as mulheres foram apenas visitar o corpo de Jesus. Vamos ver os textos bíblicos, o que é que dizem? Mateus, capítulo 28, versículo 1. E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E Marcos, capítulo 16, versículo 1. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, a Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 10. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada,
sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Então, como você vê, só o Evangelho de Marcos relata que as Marias foram ungir o corpo de Jesus. Bom, Mateus diz que existia uma outra Maria, mas não dá o sobrenome. Marcos diz que existia outra Maria e dá o sobrenome, que era mãe de Tiago, era Salomé. E Lucas diz que tinha Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e muitas outras, né, outras mulheres. E João diz apenas que estava lá Maria Madalena. João, né, como nós vimos, apresentou apenas uma Maria. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o corpo do Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, o primeiro versículo do capítulo 20 diz que foi só Maria Madalena, e no final do versículo 2 está no plural, entendendo aí que tinha mais mulheres, né? E não sabemos onde o colocaram. Parece que tinha mais mulheres também aí nesse texto de João. Por que que os evangelhos destacam? Todos os 4 evangelhos destacam Maria Madalena. Em todos os 4 evangelhos não há nenhuma dúvida de que Maria Madalena estava presente nesse momento importante da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, então, se tornou uma pessoa muito importante. E o que que aconteceu? Nós não temos nenhum texto bíblico escrito por Maria Madalena, nenhum evangelho segundo Maria Madalena, para saber quem era realmente essa mulher. Sabemos que Maria Madalena era uma discípula muito querida, muito amada por Jesus. Isso pode se ver em Mateus capítulo 27, versículo 55 e 56. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Bom, nós temos um livro apócrifo que é o Evangelho segundo Filipe, e esse evangelho foi escrito lá pelo século IV, né, e ele fala sobre um possível relacionamento amoroso de Jesus com Maria Madalena. Está escrito assim no livro segundo o Evangelho de Filipe: quanto à sabedoria, que é chamada de estéril, ela é a mãe dos anjos e a companheira de Maria Madalena, a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la muitas vezes nela. O resto dos discípulos, eles lhe perguntaram: por que você a ama mais do que a todos nós? O Salvador, Jesus, respondeu e disse-lhes: porque eu não os amo como ela? Quando um cego e um que vê estão juntos na escuridão, eles não são diferentes um do outro. Quando a luz vem, então aquele que vê verá a luz, e o cego ficará ainda nas trevas. Então, o Evangelho segundo Filipe deixa aí uma alusão de que Maria Madalena era a esposa de Jesus. Bom, nós temos uma outra possibilidade. Para a unção do corpo, deveria ser um parente que deveria ungir esse corpo. Um estranho ir num lugar e deixar essa pessoa morta, pelada, e ungir o corpo dessa pessoa, seria um pouco estranho, não seria? Maria Madalena não era irmã de Jesus. Maria Madalena não era a mãe de Jesus. Maria Madalena era uma discípula. Então, para que Maria Madalena fosse ao sepulcro na certeza de que iria ungir o corpo de Jesus, isso nos dá a entender que Maria Madalena era parente de Jesus. E que tipo de parente? Se não era irmã, se não era mãe, era a esposa de Jesus. A esposa, sim, poderia ungir o corpo do seu marido morto. Uma mulher estranha não poderia fazer isso. Então, Maria Madalena não era uma estranha, era uma parenta de Jesus, era a esposa de Jesus. Portanto, fica claro para nós aí nesse registro que a Maria Madalena tinha tudo para ser a esposa de Jesus. Se Jesus existiu, se essa história é verdadeira, que nós temos certeza de que é mito, mas para os cristãos, se Jesus existiu,
se essa história é verdadeira, Maria Madalena provavelmente era a esposa de Jesus. Terminando o relato construção desse relato da ressurreição de Jesus, já desde o início, conforme os evangelistas, mais especial no evangelho de Mateus, foi feita cheia de omissões e deturpações. Portanto, o relato mais importante, que é a ressurreição de Jesus, para os cristãos, tem aí grandes dificuldades de se ter como verdadeiro. Um grande abraço, tchau.